Todos bem-vindos. Oi, Boa noite. boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar algumas pessoas se conectarem aqui para a gente começar nossa palestra. Márcia, Adriano, Opa. Daiane, Marcela, Sarinha, em todas as lives, né, Sarinha? Deixa eu tentar aqui desbloquear o povo. Já começou a bloquear. Já bloqueou? Não. Já começou a Não, bloquear. tá livre, Márcia, fica à vontade. Estou ouvindo sua voz. Daqui a pouco a gente bloqueia, mas agora fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos. Hoje vai ser um dia diferente, nós vamos falar um pouquinho agora de uma saúde mental, né? Diante dessas adversidades que estão acontecendo, diante dessas crises. Nós iremos falar diferente hoje. E como é que foi a semana de vocês? Tudo bem? Tudo bem. Como foi a semana? Tudo bem? Começaram a trabalhar? Aos poucos está voltando, né? Todo mundo está começando a sair com cuidado. Rapaz, muito cuidado. Assim, cuidado é a questão de querer se proteger, mas lá onde eu rodo na área rural tem casos, né? Então Tem casos. Hélio Vera, seja bem-vindo. Em todo lugar tem um pouquinho em casa, né? A gente vai se cuidando. A gente vai dentro da chácara do cidadão. É mesmo? Tem que visitar as pessoas, né? Agrônoma, né, Márcia? O gerente, uma hora ele diz para ir, outra hora ele diz para recuar. Tem que sempre cuidar. Todos os lugares têm, né? Esse contato tem que ser com máscara, cuidando direitinho com luvas. Olá, Sara, seja bem-vinda. Feliz sábado para vocês todos. Eu queria saber se alguém quer fazer algum pedido de oração especial por algum amigo, por você, por alguém que está doente, por alguma pessoa que você conhece que precisa de oração. Estou ouvindo todos. Algumas pessoas bloquearam seus... Eu quero fazer um pedido de oração, Adriana. Pois não. Claro, seja bem-vinda. Pode falar. Eu quero pedir para o meu esposo, ele é doente renal, né? Está em tratamento de diálise. E eu quero pedir que o Senhor toque não só na saúde física dele, mas na saúde emocional e o lado espiritual também. Isso. Aqui é a Marcela, né, Marcela? Seja bem-vinda. Marcela sempre está com a gente. Como é que é o nome dele, Marcela? É Carlos. Carlos. Então, gente, vamos orar pelo Carlos. Ele tem um problema que é nefropatia, né? Uma doença. Ele faz hemodiálise. Eu tenho conversado com ela sobre isso. E realmente a gente precisa mesmo cuidar a parte física e também a parte espiritual, né? Hoje nós iremos também trabalhar, Marcela, um pouquinho a parte mental também, porque todo mundo está precisando disso. Vamos orar assim por ele, tá? Tá ótimo, obrigada. Oi, Adriana. Olá! Com quem estou falando? Deixa eu ver. Oi? Sara! Oi, Sara, seja bem-vinda, Sara. Como é que tá você aí? Eu estou bem, graças a Deus, tomando a vitamina D, seguindo as dicas, as vitaminas. Ótimo, se fortalecendo depois das lives. Que bom! Depois das lives de imunidade, né? Que coisa boa. Pegando solzinho também. Seu pedido. O meu pedido é por todos aqueles que estão fazendo o curso Como Deixar de Fumar. Que ótimo, tá tendo um curso, gente, tá ótimo, vou até divulgar. Quem conhece alguém que fuma, tá tendo um curso que o doutor Sérgio está promovendo na igreja, Como Deixar de Fumar em 5 dias, e aquele mesmo, né, Sara? Em 5 dias, e lá eles trabalham direitinho com cada pessoa individualmente. Você conhecendo alguém, você pode indicar. Esses links estão todos na igreja, né, Sara? A gente pode até divulgar na classe. Sim, e é antes do culto, aos domingos, ao vivo, 19 horas. É excelente. Excelente, ótimo. Então, vamos compartilhar com alguém que está precisando fazer diferença na vida de alguém, tá? Então, é isso. Obrigada. Então, gente, a gente vai começar. Aos poucos vão entrando algumas pessoas, tá? Mas antes de começar, antes de orar, eu vou fazer logo a nossa apresentação da nossa
da nossa palestrante. Depois eu oro, tá bom? Então, levando em consideração que nós não somos só a parte física, mas também temos a parte mental, né? A parte espiritual, a parte social, saúde é tudo isso. Nós lembramos que as doenças que acometem a humanidade como um todo, essas doenças têm origem também na mente. E existem doenças psicossomáticas que muitas das vezes elas não são atribuídas. Muitas das vezes elas são esquecidas. E isso tem comprometido muitas pessoas, principalmente no momento que nós vivemos. Então, esse momento tem causado muita preocupação, muita ansiedade em relação ao futuro, em relação ao trabalho, em relação à doença, em relação a pessoas que estão doentes, a medos e tantas outras coisas. E isso tudo, querendo ou não, tem afetado alguns de nós. Uns poucos, outros menos, uma hora sim, uma hora não, mas isso, como um todo, tem afetado. E existem muitas pessoas, mais do que nós imaginamos, que têm esses tipos de doenças psicossomáticas ou estão passando por uma fase de transição durante esse período delicado, agora, ou em qualquer adversidade da vida que nós sempre temos. E isso nos fez pensar, né, em ter uma convidada que pudesse nos ajudar nesse sentido. Nós temos a doutora Carol, ela é doutora em psicologia da saúde pela UNB, ela é psicóloga clínica e ela é docente de ensino superior. E ela vai estar conosco e vai nos fazer redescobrir quais são os nossos propósitos, quais são as nossas capacidades, diante de qualquer adversidade que venha na nossa vida, independentemente do momento que passamos, porque sempre temos essas adversidades e a gente tem que saber lidar para poder ter essa saúde não só mental, mas física, porque o corpo e mente, querendo ou não, eles estão interligados e muitas das vezes doenças que vêm sobre nós fisicamente, às vezes têm origem psicossomáticas, tá? Agora eu queria agradecer a participação de várias pessoas que estão entrando. Nós temos agora o pastor Joaquim, muito bom, seja bem-vindo. Temos o pastor Jim conosco, tá? Temos a Lidivânia, várias pessoas estão entrando aos poucos. E agora eu acho que nós vamos pedir para o pastor Jim para fazer uma oração conosco. Pode ser, pastor? Bora. Vamos pedir para ele desbloquear aí, se ele estiver ouvindo. Deixa eu desbloquear aqui vocês ativam. Só um minutinho, gente. Sarinha está dando oi. Temos o pastor Joaquim também. Eu acho que o pastor deve estar entrando ainda, então nós vamos trocar de pastor. Tudo é bênção, tá? Nós vamos pedir pastor Joaquim. Chama a Mariazinha e Joaquim. Ah, Mariazinha também está ali. Mariazinha e Joaquim, eles são maravilhosos. São maravilhosos, estão sempre juntinhos. Pastor Joaquim, você pode orar conosco? Desativa o microfone, ativa o microfone dele para ele orar. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu pedir aqui um help. Ô, Gabriel, me ajude aqui, please. Só um minutinho. Eu não estou conseguindo desativar o microfone dele, só esse geralzão aqui. Eu especificamente dele. O dele tem que tirar. Será que ele... irmão, ô pastor, o senhor pode desativar o seu? Porque aqui está desativado os sons. Talvez o seu esteja apertado. Tem como clicar na tela. Aí, clica na tela. Isso. Pronto, alô? Oi. Isso. Você pode fazer oração conosco, por favor? Claro, com certeza. Posso ler um texto antes da oração? Claro, pois tá não. Bom. Primeiro, boa noite a todos. Vai orar. Isso é uma alegria poder estar junto com vocês aqui nessa live, nesse momento especial aqui com esse grupo. E ter a certeza que Deus realmente nos ampara e está sempre ao nosso lado em todos os momentos. Eu tenho um texto, eu quero compartilhar com vocês, um texto assim que sempre fala forte ao meu coração. É um Salmos, está no Salmo 16, o verso 8, que diz assim, olha, o Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Quando nós temos a convicção da presença do Senhor sempre ao nosso lado, nós não seremos abalados. Então, a certeza da segurança, da proteção e da presença dEle em todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Então, feche os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Bondoso Pai que está nos altos céus, paramos nesse momento
para um bate-papo, para ouvirmos matemática, para deixar o Senhor mais uma vez nos fortalecer. E o Senhor sempre trabalha de formas extraordinárias. O Senhor nos traz conforto, o Senhor realmente trabalha profundamente nas nossas convicções de fé, e o Senhor também aumenta a nossa esperança. Venha estar presente nesses momentos, queremos passar juntos aqui. Que a tua graça e o teu amor realmente inunde em cada coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu também queria ler uma passagem bíblica que está escrito em Filipenses 4:8. Gosto bastante e diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Então, eu espero que essa mensagem agora, que vou dar a palavra para a Carolina Salles, a nossa doutora, psicóloga que vem nos ajudar, possa fazer diferença na nossa vida, tá? Então, com você, Carolina. Eu vou bloquear aqui os celulares, desativar. Ok, isso. Se puder desativar o mundo. Como a Adriana falou, meu nome é Caroline Salles, eu sou psicóloga, sou doutora em Psicologia da Saúde pela UNB, vim aqui para Brasília fazer meu doutorado, aqui fiquei, aqui casei, aqui constituí minha família e não quero mais voltar para minha cidade, né? Eu sou de Belém do Pará, antes que vocês estranhem aí o sotaque. Inclusive tenho um grande amigo, eu acho que vocês já estão em corrente de oração por ele, o Dr. Marcelo Nieck. Foi meu companheiro, meu conterrâneo, fomos amigos de juventude, de igreja, e eu fiquei assim muito sentida quando eu fiquei sabendo que ele está num estágio muito frágil de saúde. Ele está começando a ter alguns indicadores de melhoras, mas ainda está né, enfim, em processo, né, de inconsciência, ainda está, né, um estágio muito delicado. Então aproveito e reforço aqui, né, já que eu citei o nome dele, reforço aí os pedidos de oração pelo Dr. Marcelo Nieck. Ele morou aqui em Brasília também há algum tempo, é possível que vocês conheçam, e que a gente também possa orar não só por ele, né, que está em debilidade física, mas também tantas pessoas que nesse momento estão em processo também de fragilidade, de debilidade emocional. Esse período de isolamento, ele não tem sido fácil, né? A nossa confiança realmente tem estado em Deus, na nossa visão escatológica de tudo isso que tem acontecido. Então, a gente tem a confiança de que a gente não está desamparado. E isso, para a gente, enquanto cristão, faz toda a diferença. Eu atendo muitas pessoas que não têm nenhum tipo de fé, nenhum tipo de perspectiva superior, de transcendência, e é muito difícil para essas pessoas encontrarem um sentido, encontrarem um propósito nisso tudo. É muito difícil a gente se sentir ao acaso, né? E quando a Adriana me fez esse convite, eu fiquei pensando exatamente o que a gente podia pensar para exatamente reforçar nossas crenças, reforçar a nossa confiança. Então, o que eu vou trazer para vocês nessa noite não é no sentido de chamar a atenção, mas, na verdade, é no sentido de despertar, né? De nos colocar em alerta para algumas questões que talvez a gente tenha colocado em segundo plano, que a gente esteja negligenciando de certa forma e que agora é um momento, quem sabe, para a gente realmente investir no reavivamento, numa reforma e, mais uma vez, nesse sentido de despertar. Eu queria começar aqui com um trecho do livro Eventos Finais. A minha edição é antiga, né? Bem antiga, aqui no capítulo inicial. Queria aqui, na página 14 aqui dessa minha versão, abrir com 2 trechos aqui do livro, que eu acho que vão fazer todo sentido com a sequência do que eu quero trazer para vocês. O primeiro trecho diz assim: os que se colocam sob a direção de Deus para ser por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. E um segundo trecho, a irmã White faz um alerta para a gente. Olha, busque cada um a Deus com mais fervor por si mesmo, para que possa compreender individualmente a sua vontade. Então, eu acho que nesse momento é exatamente um momento de redescoberta, né? Ou então de reencontro, mais uma vez, como eu falei, com o nosso verdadeiro sentido, com a nossa verdadeira crença. E eu acho que, às vezes, a gente se sente, de certa forma, um pouco
não só desamparado, mas um pouco desorientado nesse processo, né? Então, às vezes, o que falta é só um ajuste, né? Às vezes, o que falta é só a gente realmente colocar o foco, colocar a perspectiva no lugar correto. Então, a gente já tem tudo isso dentro da gente, né? A gente já tem as nossas crenças, a gente já tem a nossa confiança, mas às vezes a gente fica tão confuso com o que outras pessoas falam, com o que a mídia está trazendo, com o que a sociedade que está na beira do caos e que já está em caos, já está mergulhado em caos, na verdade, e às vezes a gente não consegue organizar tudo isso. Então, nessa noite, eu queria trazer exatamente essa reflexão, para que a gente possa parar, pensar, e mais uma vez, como a Adriana colocou, se a gente for pegar a definição da OMS, que é uma definição antiga, bem clássica, né, lá de 49, do que é a saúde, ela tem muito a ver com a nossa perspectiva também, né, do que a gente acredita que é o ser humano, né? Então, a OMS vai preconizar que a saúde ela é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Então, a gente teria várias dimensões deste mesmo ser, né? Desta mesma pessoa que Deus criou. Então, a gente não pode pensar só em nos proteger, nos blindar em termos de saúde física, né? Então, achar que muitas vezes, só pelo fato da gente estar dentro de casa, ou usar uma máscara quando a gente sai, ou pelo fato da gente não estar doente fisicamente, a gente está bem. Muitas vezes as nossas emoções, mais uma vez, né, elas precisam ser organizadas, elas precisam ser reorientadas. Às vezes falta um espaço de acolhimento para isso, né? Às vezes dentro da nossa casa a gente não quer incomodar as pessoas com que a gente convive, né? Incomodar nesse sentido, eu quero que as pessoas vejam que eu estou bem, que está tudo legal, e às vezes a gente precisa desse apoio, desse amparo, tá? Então, eu queria, nessa noite, trazer essa reflexão sobre esse aspecto específico da nossa saúde, exatamente que é a nossa saúde mental. Para isso, gente, eu organizei aqui alguns slides, né, ou então algumas, enfim, né, algumas lâminas aqui para passar para vocês, que aí a gente poderia, né, seguir aí uma sequência de raciocínio, tá? Então, né, gente, é impossível a gente pensar que nesse momento a gente não está em crise, né? Eu acho que a crise chegou e as pessoas que, de certa forma, não querem entender isso, elas podem até estar num processo de negação, e muitas vezes essa negação não é consciente, às vezes a gente, para se proteger mesmo, para que a gente não se desestruture, a gente acaba se afastando ou não querendo pensar ou evitar pensar sobre o assunto, mas de fato a gente está vivendo uma crise aí sem precedente no século XXI, né? Porque a gente já está no século XXI. Talvez a única crise que tenha tido um impacto tão importante foi os atentados de 11 de setembro, né? Que já aconteceram aí há mais de 20 anos. Só que talvez naquele momento a diferença é que a transformação que o mundo viveu, ela de certa forma ela conseguiu ser ajustada de uma forma previsível, né? Então, alguns ajustes em termos de segurança de voo, em termos de segurança de imigração, começaram a ser arrumados e as pessoas, de certa forma, conseguiram se organizar e trabalhar com uma noção de previsão e de controle diante daquilo que precisava ser mudado. Mas nesse momento que a gente está vivendo, não. E aí a gente tem muita dificuldade de realmente se situar, né? De se contextualizar. E aí os sentimentos que são mais comuns de acontecer são esses dois, né? A ansiedade e a angústia. Vamos falar talvez a diferença desses dois, que, né, para a gente partir desse ponto de partida que vai ser aí toda a construção da minha fala. A ansiedade, ela muitas vezes ela é uma antecipação, né, que geralmente é até catastrófica, né, a gente antecipa questões, né, ou às vezes coisas que ainda não aconteceram. Então, de certa forma, a ansiedade, você tem um foco de sofrimento, você sabe o que te deixa ansioso. Então, se eu for perguntar, por exemplo, para vocês, olha, o que está te trazendo ansiedade hoje? Provavelmente você vai dizer, olha, é uma questão financeira, ou é um problema no meu trabalho. Enfim, você vai saber pontuar e especificar aquilo que te traz ansiedade. A angústia já é um processo um pouquinho diferente. Então, clinicamente, a gente na psicologia diz que a angústia é um processo até mais difícil de ser trabalhado do que a ansiedade, porque a angústia é um estado de não saber. A angústia é um estágio, é um local de desconhecimento.
E aí, nesse momento, eu acho que a gente está vivendo exatamente um momento de angústia, porque é um momento em que a gente não sabe como é que as coisas vão acontecer, quando é que a nossa rotina vai ser retomada ao normal, o que, que vai ser esse normal depois que essa crise passar. Então, a gente se sente muitas vezes desorientado e confuso. E esse sentimento, então, gera realmente essa sensação, mais uma vez que eu falei para vocês, de desorientação. Então, a minha pergunta nessa noite especial é essa: como que a gente está lidando com essa crise? Porque negar a crise a gente não pode, né? A gente não pode partir para uma perspectiva de alienação. A alienação, ela não é resposta, ela não é na verdade, ela não é uma estratégia saudável de enfrentamento. Quando a gente se aliena, na verdade, a gente está deixando, né, de exercitar a nossa liberdade, a nossa autonomia, que foram faculdades que o nosso Deus criou para que a gente exercesse de uma forma responsável. Então, a gente não está aqui para se sentir alienado do mundo e achar que nada está acontecendo, não. Mas nós estamos aqui para tentar, exatamente, né, como eu falei, diante de todos esses cenários ali, né, de indefinições, a gente vai montando um quebra-cabeça. A gente possa ir juntando peças para que a gente possa, então, buscar esse processo de organização emocional. E aí, esse processo de organização emocional, pessoal, leva tempo, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, talvez exista uma cobrança muito forte da mídia, enfim, né, de vários setores da sociedade para que a gente se adapte a isso de uma forma muito imediata. E não é assim que acontece. A gente precisa ter um processo realmente de introspecção, de oração, de comunhão com Deus. E a oração, ela acaba sendo assim uma ferramenta muito eficaz, porque ao mesmo tempo que eu abro as portas do céu, né, e eu permito que Deus haja na minha vida, eu também, através do exercício do pensamento, eu penso naquilo que eu estou sentindo, eu expresso as minhas emoções, eu alivio a minha ansiedade, eu resolvo a minha angústia. Então, que ferramenta maravilhosa é essa oração também, que ferramenta poderosa, porque a oração também é um processo de autoconhecimento. Ao mesmo tempo que a gente se liga com Deus, a gente se liga também com aquilo que a gente está sentindo. Então, talvez uma primeira orientação que eu deixo aqui com vocês é, no momento que você se sentir ansioso, angustiado, procure um momento de alívio desse problema, pensando, refletindo, orando, conversando com uma pessoa de confiança que você tem para poder realmente tentar acolher o que você está sentindo, sem julgamento. Muitas vezes, mais uma vez, eu volto à questão da distração e da negação. Às vezes, quando a gente está se sentindo ansioso ou angustiado, a gente procura alguns mecanismos de se distrair ou de fugir do problema, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de encarar os nossos próprios, né, problemas ou limites. Então, a gente vai para a rede social, a gente tem um problema da compulsão alimentar, que tem surgido aí, né, de uma forma muito forte. Na nossa igreja, pela graça de Deus, a gente está protegido, né, pelas orientações que a gente tem com relação à questão dos vícios, né, como o tabagismo, o alcoolismo. Mas a Organização Mundial de Saúde também tem feito um alerta importante para a questão do consumo de álcool, consumo de outras drogas, o aumento, por exemplo, do uso do cigarro, o abuso aí da nicotina, substância, às vezes, né, que tem sido considerada pelas pessoas do mundo como aliviadoras, como, por exemplo, o uso da maconha, né, para aliviar a ansiedade, que, na verdade, só cronificam o nosso problema. Porque são estratégias que não colocam a gente de frente com o problema, mas são estratégias que levam a gente a se afastar daquilo que a gente está sentindo. Então, mais uma vez, reforçando essa primeira orientação quando você estiver se sentindo confuso, desorientado, perdido, separe um momento, através da oração, através do diálogo com pessoas de confiança, através do pensamento, para que você realmente consiga pensar, se organizar e tentar realmente entender que tudo isso que você está sentindo é natural diante de todo esse processo, né? Eu fiz aqui uma pesquisa ontem, né, sobre a palavra angústia, né? Então, como eu falei para vocês, hoje eu queria até mais direcionar sobre a questão da angústia, que é esse estágio ali de não saber, né? E olha lá, quantas referências eu achei no Google, gente. Eu achei mais de 28 milhões de referências sobre angústia. A gente sabe que quando a gente vai fazer uma pesquisa no Google, né, o problema que a gente tem hoje em dia não é a informação, é a qualidade desse acesso à informação. A gente não sabe nem por onde começar.
Então, pense de uma forma específica e realmente estratégica como é que você vai trabalhar a angústia que você está sentindo, né? Porque se a gente for, mais uma vez, cair, por exemplo, eu vou procurar aqui um vídeo de um coach sobre angústia, eu vou procurar o que o Google tem para dizer sobre angústia, ou eu vou ver o que o Facebook tem. Mais uma vez, talvez a gente tenha uma chance ainda maior de cronificar o problema, porque a gente vai estar consumindo informação de uma forma sem crítica, sem crivo, né? E a gente precisa exercitar o nosso raciocínio crítico para que a gente possa entender de que forma aquela informação me ajuda, de que forma aquela informação que eu estou acessando está ajudando a aliviar ou a resolver as questões e os problemas que eu estou sentindo, né? Então, nem sempre é o acesso à informação, mas muitas vezes o que eu faço a partir deste acesso, né? Pesquisei também ontem no site da Organização Mundial da Saúde se já existia alguma coisa, né, ou alguma orientação, alguma diretriz em termos de saúde mental. E fiquei muito surpresa ao descobrir que sim, eles têm uma aba, enfim, no site. Esse site está em inglês, mas tem ferramentas aí de tradução, né, do próprio site, para quem não tem o domínio aí do inglês, que pode também pesquisar um pouco, né? Então, olha, esse tema da saúde mental, ele tem sido tão importante, tão relevante, que existe até um espaço, né, e um espaço grande nas publicações da Organização Mundial de Saúde, que trazem exatamente, olha, qual que é a melhor perspectiva para que a gente consiga, né, se adaptar diante desse momento de crise. E aí, só para dar já um spoiler para vocês, gente, no finalzinho, eu trouxe aqui todas as estratégias, tá? É o meu último slide. Todas as estratégias aí que a Organização Mundial de Saúde traz, eu coloquei aqui para compartilhar com vocês. Então, gente, mais uma vez, né, como eu coloquei no começo, o objetivo não é puxar a orelha de ninguém, né? O objetivo não é ser pesada e não é realmente fazer, enfim, né, não é criticar, né? O objetivo é chamar a atenção, despertar para algumas vulnerabilidades que todos nós estamos sujeitos nesse momento de crise. Então, eu pensei aqui, né, o que eu observo a partir da literatura, a partir dos meus atendimentos clínicos, o que geralmente gera mais angústia e ansiedade, né? E eu coloquei aqui para vocês, né? Então, eu acho que a primeira questão é a administração ruim do tempo, né? A gente, muitas vezes, fica esperando que alguma coisa de fora, que alguma pessoa organize isso para a gente, que alguma pessoa nos salve diante desse caos, e a gente acaba ignorando a nossa própria responsabilidade na administração do tempo. E aí vai, né, um alerta especial para quem tem crianças em casa. Muitas vezes a gente deixa a criança, né, com um tablet, com um celular, com outro, né, recurso, porque a gente diz que não está tendo tempo nesse momento da pandemia, né? Mas mais uma orientação que eu deixo aqui em termos práticos, que a gente possa, então, a partir desse alerta que eu estou fazendo, aprender que nós temos uma responsabilidade na administração do nosso tempo. Então, no início da semana, pare, organize a sua rotina, coloque em perspectiva os seus dias da semana, o que você precisa fazer, faça uma diferença entre o que é urgente e o que é importante. Tem um recurso muito interessante da administração que se chama matriz de Eisenhower. Para quem quiser procurar essa matriz depois, essa matriz é muito bacana, porque ela vai colocar exatamente a diferença entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante. A gente não consegue muitas vezes diferenciar. As questões que são urgentes, elas precisam ser feitas, mas nem sempre aquilo que é urgente é importante, né? E às vezes aquilo que é importante, ele é urgente e a gente negligencia. Então, eu ratifico aqui essa orientação. Vamos assumir essa responsabilidade de separar um tempo para organizar o nosso tempo. Porque quando a gente separa esse tempo, a gente observa que toda a nossa semana, a nossa rotina, as nossas interações dentro de casa vão ficar, parece que, mais encaixadas, né? Um outro problema que eu tenho percebido, a gente tenta manter controle de tudo o tempo todo. Então, como é que talvez, a nossa perspectiva de ausência de controle? Nós, enquanto, né, seres humanos, a gente tem talvez uma ilusão que, de certa forma, a gente precisa trabalhar com ela,
mas que ela não é 100% verdadeira, de que a gente controla todas as coisas. E quando veio essa questão, né, da pandemia, que você não sabe onde está o vírus, quem pode transmitir, né? Muitas vezes a gente se percebe, então, como pessoas que não estão, né, com este controle de tudo, né? Muitos problemas psicopatológicos, muitas psicopatologias, como, por exemplo, transtornos obsessivos compulsivos, a própria ansiedade, exatamente, ou as fobias, por exemplo, quem tem medo de voar, a aerofobia, exatamente por essa dificuldade que a gente tem de lidar com a falta de controle. E como é que a gente lida com a falta de controle, gente? Delegando responsabilidades. Então, aquela questão, por exemplo, do seu dia que você observa, né, ou da sua convivência, eu estava ouvindo aqui antes da gente começar, né, alguém estava falando que precisava fazer visita, né, que precisava, enfim, ir para campo. A gente não tem controle da convivência social com outras pessoas, né? Então, nesse sentido, aquilo que a gente não tem controle, a gente precisa delegar, e aí a gente precisa delegar realmente para a proteção divina o nosso cuidado, a nossa proteção, o nosso amparo, né? Então, eu acredito que a gente precisa, né, aprender a entender o que a gente consegue ter controle e o que a gente não consegue ter controle. Aquilo que a gente consegue, a gente pode aprender a administrar melhor, e aquilo que a gente não consegue, a gente pode aprender a delegar, né? Delegando, acima de tudo, para Deus e também para outras pessoas que podem estar mais capacitadas para gerenciar esses problemas, né? Esse terceiro ponto tem muito a ver com o segundo, né? A gente tem uma dificuldade de lidar com as incertezas, né? A gente quer o tempo todo trabalhar com o previsível, mas, de certa forma, viver é lidar com o imprevisível, né? Será que a gente realmente sabe quanto tempo de vida a gente vai ter? Se a gente for infectado, né, pelo coronavírus, de que forma a doença vai se manifestar na gente? Em algumas pessoas ela se manifesta de uma forma mais grave, em outras não, né? Então a gente tem muita dificuldade de lidar com esse campo da incerteza, né? E aí, né, para finalizar, essa questão mesmo do tempo que não chegou, né? Esse tempo ali que está distante. Se a gente for ver, gente, as ferramentas de administração do tempo, se a gente for dividir ali 100% do nosso tempo, né? Qual que é a quantidade, né, ou a frequência de tempo que a gente passa no presente, né? Com uma atenção plena àquilo que está acontecendo agora, aos recursos que eu tenho agora. A gente passa cerca ali de 10% a 15% no presente, né? Porque de 20%, né? Cerca de 20% a gente passa numa perspectiva passada, com lembranças, com memórias, né? De certa forma até com saudosismo, uma murmuração pelas questões do passado que não existem mais. Ou a gente passa aí a maior parte do nosso tempo, cerca de 60%, 70% do nosso tempo, colocando uma antecipação de cenários que podem até ser, né, que aconteçam, mas que pode ser que não aconteçam da forma como a gente planeja, né? Então, uma orientação também, olha, tenta desenvolver uma orientação mais para o presente. O que eu estou sentindo agora? O que eu preciso fazer hoje? O que está me faltando hoje, nessa semana, para que a gente realmente consiga lidar melhor com aquilo que precisa ser feito, né? Porque, afinal de contas, gente, eu até coloquei aqui, eu já vou passar aqui para uns slides, mas depois eu volto aqui, né? Se der tempo, eu volto. Eu fiquei pensando assim, né? Claro que a gente precisa de planejamento. O planejamento, ele faz parte da gente, né? E pessoas bem-sucedidas, quanto mais, né, a gente quiser ser bem-sucedido ou conseguir alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, a gente precisa se planejar. Então, eu não estou falando aqui de uma falta de planejamento, não é isso. Mas, se a gente for pensar nessa expressãozinha, né? E se? A gente tem muitos contextos emocionais que a gente pode colocar esse e se. A gente pode colocar numa perspectiva, por exemplo, de desconfiança. Ah, e se ele estiver me traindo, por exemplo, né? E se eu pegar o coronavírus? É uma antecipação do futuro? Mas é uma antecipação do futuro, de certa forma, baseada na desconfiança. Olha um outro e se que talvez não funcione tão bem, gente. A questão do terror. E se eu ficar doente? E se eu morrer? O que vai acontecer? Ok,
mas você ainda nem tem, por exemplo, né, um fator de risco presente, ou você está tentando ser responsável, guardando confinamento. É uma perspectiva de ampliação, né, da possibilidade da ameaça do futuro. Então, quando eu falo nessa questão da ansiedade direcionada para o futuro, eu estou falando aqui principalmente, vamos evitar essas duas perspectivas. Não é que a gente não tenha que se planejar, não, mas que a gente evite essa perspectiva da desconfiança e do terror. Qual que seria talvez uma perspectiva mais saudável, né? Mais adaptativa? Seria aquele caminho, então, que retira a gente do desespero. Então, se a gente observar, por exemplo, que aquele e se, né, que aquelas elucubrações estão começando a causar confusão, desorientação, a gente precisa o quê? Mais uma vez, voltar para o presente, né, e entender do que eu estou sentindo medo. Qual que é a minha fragilidade? O que eu preciso nesse momento para ficar bem? Então, essa perspectiva, eu até coloquei aí nessa imagem, como se realmente a gente olhasse para o nosso problema de uma perspectiva mais estratégica, tentando... É claro que isso é muito difícil, tá, gente? Isso é um processo de aprendizado. Talvez seja muito fácil para mim, né, enquanto psicóloga que estudo isso há 15, né, há quase 17 anos aí que eu estou na profissão, né, depois, né, da minha formatura, talvez, né, vocês possam pensar, não, é fácil dizer isso porque você, né, tem esses instrumentos, esses recursos de orientação. Mas, mais uma vez, essa palestra de hoje é um ponto de partida. Essa palestra não é um ponto de chegada. Então, a partir das reflexões que eu estou trazendo para vocês, que vocês procurem, né, memorizar, extrair quais são aqueles princípios, né, daquilo que eu estou trazendo que vocês precisam desenvolver de uma forma assim, mais plena na vida de vocês. Eu queria voltar aqui para um verso que eu acho maravilhoso, que se encaixa muito nesse cenário, né, que a gente está vivendo. Tantas pessoas, então, olham, mais uma vez, a questão de perspectiva. Muitas pessoas, então, olham para a crise, as pessoas olham para os problemas. E eu queria fazer um convite, enquanto cristãos, que inclusive nós desenvolvêssemos um testemunho mais positivo diante das pessoas que não têm nenhuma ferramenta de conhecimento. Então, nós temos tanto conhecimento sobre questões de esperança, de confiança, o que é a paz. Então, o que a gente precisa, mais uma vez, é organizar isso. Olha o que o versículo nos diz, né? Olha o que o verso de Romanos nos diz. Que as tribulações, né? Eu sublinhei aí o trecho que eu queria trabalhar com vocês. A tribulação produz paciência. Nesse pequeno trecho, a gente já tem muitas perspectivas escatológicas que são aí, que precisam ser compartilhadas com outras pessoas. Qual que seria a perspectiva aí? Da tribulação. Então, como cristãos, a gente sabe que nós vivemos na perspectiva do conflito. O conflito, ele faz parte do jogo, ele é a regra do jogo. Jesus Cristo falou isso para a gente, né? Jesus sofreu e padeceu também de conflitos e de crises muito mais intensas que nós passamos. Então, será que nós não estamos querendo, de certa forma, nos distrair no mundo? E quando eu falo nos distrair no mundo, é de fato perder o nosso olhar dentro do mundo e perder a perspectiva de que nós temos a eternidade, nós temos instrumentos, né, para pensar em uma vida muito melhor que essa. Então, a tribulação, a crise para a gente, ela tem que ser colocada no lugar certo. A crise, ela faz parte da história do mundo que nós vivemos. A crise faz parte exatamente desse momento da história, do tempo do fim. Então, a gente não tem que ficar perplexo, a gente não tem que ficar admirado com essa crise, porque, na verdade, a gente já deveria ter exatamente preparo para essa crise. Tá? Então, mais uma vez, gente, não estou aqui puxando a orelha de ninguém, né? Mas é um despertar. Eu estou querendo provocar em vocês exatamente uma retomada daqueles princípios que todos nós, mais uma vez, conhecemos, né? Então, olha, diante do conflito, nós precisamos desenvolver paciência. E a paciência, que é esse processo que eu falei para vocês, calmo, reflexivo, de busca de soluções, ela vai produzindo experiência.
Então, se provavelmente nós tivermos outro momento de crise, se essa não for, né, se esse não for o tempo de angústia, a grande crise final, porque a gente não tem como, né, saber de uma forma determinante se é ou não é, né, mas se a gente tiver um outro... Estou vendo aqui que tem alguém escrevendo aqui no quadro, né? Mas se nós vivermos tempos de crise ainda piores, que a gente já leve a experiência desse momento que a gente está vivendo, né? E a experiência, então, traz esperança. E a esperança, ela não traz confusão. Quando a gente, mais uma vez, desenvolve o olhar, a perspectiva, né, para aquilo que a gente pode conseguir, né, que a gente pode desenvolver no Deus que nos capacita, com certeza, né, a gente vai ter uma chance maior de não nos sentirmos confusos, né? E aqui, gente, né, já partindo ali um pouco mais para o final do que eu queria compartilhar com vocês, né? Essa paciência que eu estou trazendo para vocês, ela é diferente que essa cautela, ela é diferente de pânico. O pânico nos leva para desorientação, para confusão. Então, quando é que eu vou entender que eu estou sendo paciente ou que eu estou me sentindo confuso, que eu estou desorientado, né? Dentro da paciência, a gente vai se fortalecendo, se sentindo fortalecido e motivado a continuar a nossa luta, né? A continuar aquilo que a gente precisa fazer. Isso seria, então, a paciência. É pensar com calma, desenvolver estratégias, organizar, planejar, colocar a perspectiva no lugar certo. Isto é paciência. Pânico é o quê? É um alerta desproporcional. É quando tudo está junto o tempo todo de uma forma completamente desorganizada. Então, vamos entender, né? Pânico é diferente de paciência, tá? A paciência, eu posso até muitas vezes precisar de ajuda, de orientação, mas eu vou desenvolvendo passos, recursos, ferramentas de resolução. No pânico, eu simplesmente convivo com tudo aquilo que está dentro de mim de uma forma caótica, né? Então, se você percebe que você está mais para o lado do pânico do que da cautela, da paciência, então é bom mudar um pouco essa perspectiva, o olhar, né? E tentar, mais uma vez, trabalhar com essa questão que eu falei para vocês da organização. E aí, tá, gente, né, já mesmo partindo ali para os 3 últimos pontos que eu queria abordar, que tipo de ferramentas, né, em termos práticos, né, transformando aí o limão na limonada, né? Se eu estou me sentindo confuso, desorientado, o que eu posso fazer, começar agora, né? Como eu posso partir, né, daqui para frente? Então, eu acho que a primeira coisa é o que a gente chama de atitude positiva, né? O que é uma atitude positiva, gente? A atitude, para a psicologia, ela é uma precursora do comportamento. Então, uma atitude, ela pode ser favorável ou desfavorável, né? Então, vamos pensar, por exemplo, vou pegar um exemplo bem banal para vocês entenderem o que é atitude. Vamos pensar que eu, enquanto professora, eu sei que eu tenho que ir para a sala de aula e eu tenho que tratar bem todos os alunos, ok? Esse daí é uma crença que eu tenho. Mas quando eu chego lá na sala de aula, vamos pensar, é um exemplo bobo aqui, né? Mas que eu olho ali uma aluna e eu vejo que ela era parecida com uma ex-namorada do meu marido. Não sei, né? Um exemplo ali banal. Aí eu posso desenvolver uma atitude negativa com relação a ela, né? Porque eu posso, de repente, me sentir insegura, me sentir enciumada, né? Por questões ali que eu mesmo fantasio na minha cabeça. Mas isso não significa dizer que eu vou tratar essa aluna mal, porque eu posso até ter uma atitude, ou seja, uma predisposição negativa com relação a ela. Mas eu tenho uma série de outras ferramentas também que aí vem, né? E diz assim, não tem nada a ver com o que eu estou pensando, ela é uma aluna igual a todo mundo, ela nem conhece meu marido, né? Então, uma atitude seria o quê? Antes de eu fazer alguma coisa, eu ter uma abertura positiva, né? Então, se eu, por exemplo, tiver que usar máscara para conviver, né, e para passar esse tempo, eu sei que é desconfortável, que é incômodo, mas a gente precisa desenvolver essa atitude anterior, porque a gente pode até usar a máscara, mas se a gente não tiver uma atitude positiva, uma abertura
Para isso, a gente vai se sentir o tempo todo vigiado, oprimido, cerceado na nossa liberdade. Então, eu acho que a primeira, né, dica que eu deixo aí com vocês é desenvolver algo que vem antes do comportamento, que a gente tenha realmente uma ligação positiva. E como é que eu tenho, né, que a gente coloca aí essa reconfiguração do mindset, né? Tentar reprogramar a minha mente. Tentar, mais uma vez, desenvolver crenças positivas, de que nós não estamos sozinhos, que o conflito ele faz parte, né, da história do mundo que a gente está vivendo, que nós precisamos ser estandartes, né, e que nós precisamos ser missionários, né, diante daquelas pessoas que precisam de alguém que dê uma mensagem de confiança, de esperança. A gente sentir que a gente sempre pode desenvolver as nossas capacidades em Deus, buscar o poder do Espírito, né, gente? E aí, como diz o livro de Efésios, no capítulo 5, né, muitas vezes a gente tem tanto conhecimento, mas a gente não tem poder. Então, a dica que eu deixo também, enchei-vos do Espírito. E as capacidades do Espírito, que é a paciência, o domínio próprio, a mansidão, elas vêm realmente quando a gente tem uma comunhão verdadeira, através da oração, da leitura da Bíblia, enfim, de todos os recursos que a gente conhece. Tá? Então, o primeiro ponto, desenvolva uma atitude positiva, né? Antes de você sair para o seu dia, já desenvolva esta abertura, né? E coloque isso, né, como realmente ali um ponto, né, para que você haja de uma forma talvez mais tranquila, né, com todas as obrigações e as limitações que a gente está vivendo, né? Outra questão, ser criativo, né? Eu sei que a gente está, gente, com uma série de restrições. Muitas vezes, né, a gente tem um negócio que a gente depende da relação com as pessoas, a gente tem uma empresa, a gente, enfim, trabalha no terceiro setor. E eu sei que a gente tem uma série de restrições, mas agora é um momento de adaptação. A gente precisa se reinventar diante dessa crise. E, nesse sentido, a gente tem que ir testando várias possibilidades. O que dá certo e o que não dá certo. Ver exemplos e experiências de outras pessoas que deram certo. Às vezes, a gente também quer inventar a roda e a roda já está inventada, já está feita. O que a gente precisa é só buscar inspiração. Então, busquem inspiração, sejam criativos, testem várias possibilidades. Evitem a questão da procrastinação. O que é a procrastinação, gente? É quando a gente adia demais. A gente diz, não, no mês que vem, ou quando o governador liberar a convivência social. Gente, comecem a partir, né, dessa semana, organizando a semana, evitem o adiamento, né? Lutem contra a passividade, né? E, mais uma vez, aí desenvolvendo a confiança. Eu acho que isso a gente já de alguma forma falou, né? A necessidade da gente organizar a nossa rotina. Uma coisa só que eu queria chamar a atenção, que talvez eu não tenha chamado a atenção antes, é que a gente possa ter objetivos que eles sejam executáveis. Muitas vezes a gente tem uma visão muito desproporcional daquilo que a gente quer, daquilo que a gente espera da nossa vida. Então, a gente precisa trabalhar, talvez, numa perspectiva um pouco mais realista, mais centrada nas nossas capacidades e nos nossos recursos, né? E o que é traçar marcos aí? Também eu acho que eu não falei, né? Traçar marcos é, olha, vai colocando parâmetros de chegada. Então, dizer, olha, essa semana eu quero conseguir fazer isso, eu quero conseguir realizar esta tarefa no meu trabalho, eu quero conseguir organizar isso, me adaptar nesse sentido. Tá? Então, coloque marcos para que você, mais uma vez, não se deixe desanimar pela desorientação, né? E aí uma questão também, né, gente, que a gente fala muito, né? O que é a liberdade, né? Às vezes a gente acha que a liberdade é um uso irracional do tempo. E não é isso. A liberdade é exatamente a forma como a gente organiza os recursos que a gente tem. Então, a gente precisa disciplinar a liberdade? Precisa. A liberdade não é viver tudo ao mesmo tempo de qualquer jeito. Não. A liberdade é exatamente ter a possibilidade de entender diversas alternativas e poder realmente escolher e organizar diante dessas alternativas. Então, a gente precisa, sim, de certa forma, disciplinar essa liberdade. E agora, dentro de casa, a gente tem muita liberdade de tempo, né? A gente tem todo o tempo disponível dentro de casa. Mas como é que a gente está usando essa liberdade? Será que de uma forma realmente irresponsável ou de uma forma realmente
colocando, né, a partir de uma forma, a partir de uma organização, né? E aí, gente, eu tenho 2 minutinhos, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar esse slide aqui. Eu vou trabalhar esse último aqui, que foi aquele slide lá que eu falei para vocês da Organização Mundial de Saúde, que são essas exatamente as orientações que a OMS coloca como, né, referências para ter uma boa saúde mental nesse momento, né? Então, manter-se informado, sim, mas aí uma orientação, né, que eu faço enquanto psicoterapeuta. Escolha momentos do seu dia para se informar. Não fique procurando informação o tempo todo, tá? Primeiro porque você vai ficar no estado de alerta que que não passa, né? E depois, porque tem muitas informações que são fake news, que precisam ser verificadas, que ainda estão em processo de consolidação. Então, mantenha-se informado? Sim, porque a gente não pode ficar alienado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que escolher de que forma eu vou me informar. Escolher de uma forma realmente racional e crítica aquele veículo de informação, tá? Desenvolver uma rotina, e desenvolver uma rotina requer hábito, né? É muito difícil a gente desenvolver hábito. Vocês falaram aí também sobre a questão do curso, né, de como deixar de fumar. Muitas pessoas que têm, né, hábitos ruins, como o tabagismo, falam exatamente que o desafio é esse. Poxa, mas como é que eu vou desenvolver um outro hábito alternativo, né, que é não fumar? Então, é muito difícil a gente desenvolver hábitos. Mas como é que a gente vai desenvolvendo hábitos, gente? Com treino, né? Experimentando, colocando em prática. Sem prática, o hábito não se desenvolve, tá? Então, esse terceiro ponto, né, está relacionado àquele primeiro que eu coloquei para vocês, né, de se manter informado, mas minimizando essas informações que chegam o tempo todo. Mantenha os seus contatos sociais, né, seja através ali da rede social, do WhatsApp, né, de uma videochamada. Não se isole, ok? O isolamento, gente, ele é um isolamento físico, mas não deve ser um isolamento emocional. O isolamento, a gente costuma dizer na psicologia que ela é uma variável preditora para depressão, para suicídio, para automutilação. Cuidado com a questão do isolamento, inclusive com adolescentes, tá? Porque o isolamento físico, social e emocional pode agravar as situações ali de risco que o adolescente passa, tá? Cuidado com vícios, né? E aí eu falei para vocês, a gente talvez esteja mais protegido, né, contra o tabagismo, o alcoolismo, mas a gente pode ter o vício, por exemplo, no uso das redes sociais, que são ladrões do nosso tempo. A gente pode ter um vício na questão alimentar, então cuidado com esses vícios, né? Controlar o tempo de exposição a telas, né? E aí talvez, né, uma questão que a gente possa discutir em outro momento, os pais que precisam trabalhar com as videoaulas, né? Principalmente com crianças muito pequenas, tenta também desenvolver outras alternativas para que a criança também não fique o tempo todo interagindo, né, com a tela, que ela interaja só o momento que é necessário para o aprendizado, né, e que você mesma também não esteja ali o tempo todo, né. Usar as redes sociais de uma forma positiva e positiva, encontrar uma forma de ajudar outros, né, e apoiar os profissionais da linha de frente, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer esse apoio de forma prática, mas a gente consegue fazer esse apoio com as nossas orações. Então, acho que a gente começou, né, esse momento pedindo oração, né, por um profissional de saúde que está aí na linha de frente, e que a gente também mantenha esse hábito, né, de desenvolver empatia por aquelas pessoas que estão ali pedindo para que eles também sejam protegidos e fortalecidos por Deus. Então é isso, tá, gente? Por último aqui, né? Esse é meu último slide. Eu achei bem interessante essa figura que eu achei, né? Assim, se você for pegar essa palavra em inglês, né? O chance e o change, né? O chance seria a chance e o change a mudança. O que estaria faltando para você virar esse botão, né? O que será que vai ser suficiente para você despertar, para você mudar? A gente precisa mudar, porque senão a gente fica só na chance, né? A gente fica só na oportunidade e a gente não vai para o campo da mudança. Então, que a gente, né, a partir dessa palestra de hoje, veja que a gente tem todos os recursos, a gente tem todas as possibilidades e as capacidades que Deus permitiu com que a gente tivesse, né? E a gente precisa só, né, muitas vezes desse botãozinho aí, dessa chave que vira. E essa chave a gente conta aí com a ajuda poderosa do Espírito Santo
para que se a gente se sinta aí desmotivado, incapacitado, para que eles, né, se a gente, né, mais uma vez, se a gente quer sabedoria, pede a Deus que Ele te dá. Então, se você vê que a partir de hoje é um momento, né, de você transformar e de você investir nesta saúde mental que pode estar negligenciada nesse momento, ou na sua vida espiritual, que precisa de um gás, de uma injeção ali, né, de investimento, que você, a partir de hoje, comece esse processo. É o meu desejo e a minha oração. Tá bom, gente? Então, vi aqui 43 minutos, compartilhei aqui, eu botei o cronômetro, viu, Adriana? Aqui o meu cronômetro, aqui, vou compartilhar com vocês. Maravilhoso, no maravilhoso. celular, viu, gente? Botei um cronômetro aqui que psicólogo fala muito, mas botei aqui um auxílio ali, o recurso para me policiar e cumprir no tempo aí. Tá, gente? Maravilha, Carol, foi muito bom. Agora, Carol, eu queria só fazer uma observação, a doutora Carol, ela vai estar em outra palestra daqui a uns 20 minutos. Isso, 8 horas. Mas ela vai ainda responder umas perguntinhas, né, Carol? Isso, com certeza. Vou tentar, né? Condensar tudinho. De repente, a gente pode colocar, Adriana, 2 ou 3 perguntas juntas e eu tento... Você faz, né, umas 2 perguntas e eu tento responder de uma forma agrupada. Não tem muitas perguntas, não. Porque fizeram a pergunta é o seguinte. Como a gente pode obter mais informações, mais dicas para administrar melhor o nosso tempo, né? Levando em consideração que tem pessoas trabalhando dentro de casa, fazendo home office. Tem pessoas, aqui não tem muitas, mas tem pessoas que têm filhos, né, que tem que administrar. Tem pessoas que não tem uma academia disponível, aberta, nem no prédio, nem fora. E tantas outras coisas que tem que fazer. Muita gente está comendo dentro de casa, fazendo seu alimento, trabalhando. E aí a pergunta é essa: qual dica que você dá para ter mais informações e dicas sobre como organizar e otimizar esse tempo a despeito de tudo? Tá. Eu acho que a primeira dica é separar um tempo para pensar no tempo, tá? Porque se a gente não fizer essa separação, esse planejamento, mais uma vez, a gente vai se sentir confuso e perdido diante de tanto, né? Diante desse cardápio enorme que a gente tem de informação. Então, mais uma vez, às vezes o problema não é o acesso à informação, né? É que o que eu vou fazer com essa informação? Então, a primeira dica é: separe um tempo para procurar a informação que você precisa. Depois, se pergunte de uma forma muito objetiva o que você quer saber. Eu lembro, né, eu estava atendendo um cliente, agora eu dei uma suspendida um pouco nos meus atendimentos clínicos, mas eu estava atendendo um cliente até mais ou menos um mês, ou, enfim, né, até o momento ali do isolamento social, que ele chegava na sessão, no consultório, e dizia assim: olha, porque eu vi esse vídeo desse coach, e eu vi aquele ali, e ele chegava na sessão, e aí eu perguntava para ele: olha, mas quanto tempo que você gasta efetivamente fazendo as mudanças que você precisa fazer? Muito pouco, né? Porque, olha, gente, se você for ver um vídeo de um coach aí, né? Ou, sei lá, um vídeo aí que você acessa, são 15, 20, 30 minutos. Se você vê 2, 3, 4 vídeos, você já passa 3 ou 4 horas do seu dia e você não se pergunta o que eu vou fazer com essa informação. Então, mais uma vez, Adri, eu acho assim que a primeira dica é: separe um tempo para organizar. Se você precisa de informação, separe um tempo, né, de qualidade para acessar essa informação. Depois, se pergunte de uma forma muito objetiva: o que eu preciso saber? O que eu quero saber? E o que eu vou fazer com essa informação que eu estou consumindo? Ok? Ok. Outra pergunta. Eu respondi a pergunta? Eu não sei se eu respondi a pergunta, gente. Acho que respondeu sim, né? Sim. Outra perguntinha aqui é o seguinte: diante de tudo, né? Porque você falou da possibilidade de a gente estar tem que pensar muito no hoje, né? Não se preocupar tanto com amanhã e ficar com essas perguntas de e se, ou seja, se voltando só para si, no seu isolamento, não só o isolamento das pessoas não está sendo só recluso em casa, mas às vezes dentro de si mesmo, né? Sim. Então, o que você pode sugerir para a gente aprender? Porque eu acho assim: será que a gente pode fazendo bem para alguém, telefonando para alguém, ligando para nossos pais que estão idosos e estão mais suscetíveis, ligando para alguém? O que a gente pode fazer de diferente para tirar esse foco da gente, do centro, do eu, e poder fazer o bem para outras pessoas e ao mesmo tempo para a gente mesmo? Sim. Inclusive a empatia começa daí, né? Assim, com essa vontade de você olhar para o outro, assim.
A questão é que às vezes a gente não tem vontade de olhar para o outro, né? Às vezes a gente está tão egocêntrico, e não é à toa que talvez o primeiro pecado seja, né? Foi o orgulho e o egocentrismo, porque a gente está o tempo todo olhando para a gente, né? Para o que a gente tem, o que a gente pode, o que a gente dá conta, e a gente ignora, né, todo esse cenário que está passando lá fora, né? Então, assim, eu acho que se tornando mais sensível, assim, realmente despertando a consciência que esse não é um momento qualquer, né? Que as pessoas realmente precisam de auxílio, precisam de apoio, precisam das nossas orações, né? Precisam realmente de uma ação prática. Como a gente vai sair da teoria para a prática? Talvez para a gente, enquanto adventista, esse seja o maior desafio da gente enquanto comunidade. A gente tem tanto conhecimento, mas o quanto que a gente realmente pratica esse conhecimento que a gente tem? Então, quem sabe a gente se dispor a praticar aquilo tudo que a gente já sabe. E praticar, mais uma vez, é uma questão de hábito. A gente começa com pequenas ações que são repetidas no dia a dia, tá? Grandes hábitos não começam, né? Um hábito não começa com uma grande transformação, né? Um hábito começa com pequenas decisões, com pequenos momentos, né? E aí fica até o momento de apelo, né? Que a gente tome essas decisões, né? Então, se você quer fazer uma chamada de vídeo, faça. Não fique só no querer, né? Vá lá para o realizar, tá? Então, eu acho que essas pequenas decisões nos ajudam a abrir esse olhar, né, para um mundo que está fora da gente, para tantas pessoas que precisam mesmo desse auxílio, tá? Ótimo. Eu queria saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode desbloquear o seu fone. Você pode desbloquear o seu fone e aproveitar que a doutora Carol está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Olha, gente, na sala de aula a gente costuma dizer assim, que quando o aluno não tem dúvida, é porque ele não entendeu nada ou porque ele entendeu tudo. Eu acho que eles entenderam tudo. Eu vou partir da perspectiva que está tudo bem, que vocês entenderam tudo, que a minha palestra foi ótima, porque senão eu vou achar que foi um desastre, ninguém entendeu nada. E, Carol, outra coisa que eu acho muito interessante também é a gente lembrar, né, que como cristão nós já sabemos que temos que buscar Deus em primeiro lugar, né? Uhum. Então, o que eu tenho percebido é o seguinte: você está muita gente trabalhando, mas tem gente muito ocioso sem trabalhar, né? Uhum. Assim, ocioso por causa das circunstâncias, Uhum. né? E aí buscar Deus em primeiro lugar é fundamental para você ter um relacionamento, porque você está convivendo mais com a família, está tendo mais esse relacionamento, está cuidando mais da sua casa, está participando de tudo, e isso é fundamental, né? Porque a gente vai se conhecendo mais, a gente vai se afeiçoando mais, e esse Deus em primeiro lugar tem feito grande diferença na vida da gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria fazer uma pergunta. Diga. Pode Pois fazer. não, Andréia. Oi, Pode fazer. Eu queria perguntar o seguinte: nesse momento que a gente está recluso, com essa situação toda, com esse contexto de pandemia, que estratégias a gente poderia ter para aquelas pessoas que têm ideação suicida, né? Eu sou assistente social, eu trabalho muito com atendimento a famílias e já vivenciei situações de adolescentes com ideação suicida. E eu acredito que nesse momento de reclusão, talvez isso esteja mais complicado ainda. Cronificando, sem dúvida nenhuma. E aí, que estratégias, né? Que soluções, o que a gente pode apontar para essas pessoas, né? De esperança ou até mesmo de que tipo de cuidados a gente precisa ter, ou redobrar com pessoas nessa situação. Tá. Olha, são vários recursos. Assim, o primeiro é se colocar disponível o tempo todo. Assim, a gente tem que pensar que adolescentes que têm risco, né, para autoextermínio, para automutilação, eles precisam de apoio, eles precisam de cuidado e eles precisam de amparo. Então, a gente não pode pensar, deixa que eles se viram só, ou então, não, ele vai encontrar, né, o caminho dele, não. Então, quando a gente principalmente percebe que o risco é maior, né, então a gente tem que estar o tempo todo em vigilância, num monitoramento, mesmo que seja um monitoramento à distância, né? Eu sempre costumo dizer, olha, monitoramento e acompanhamento, porque muitas vezes, gente, o monitoramento está muito associado, essa palavra monitoramento está associada à cobrança. E o que a gente tem que talvez entender é que o monitoramento ele tem que também vir acompanhado de apoio.
E o que é apoiar? É você incentivar, é você auxiliar a pessoa a desenvolver as suas capacidades, é você acreditar no potencial que aquela pessoa tem. É dizer que aquela pessoa tem um papel no mundo, que ela tem esperança. Então, trazer mensagens de confiança, né? Então, muitas vezes a gente cobra demais, achando que a gente está acompanhando, e ok, a cobrança faz parte, mas a cobrança não se limita só nela, né? A gente precisa também apoiar e acompanhar no sentido de incentivo, né? Então, olha, o que eu posso fazer, né, para te ajudar a se sentir melhor, ficar próximo, tentar ver como é que está a questão da organização dos estudos, estudar junto, ver junto com o adolescente aquilo que ele gosta de fazer, compartilhar as experiências com eles, né? Então, a gente tem que criar um elo de contato. E como é que a gente cria uma ponte de contato com os adolescentes? Se interessando pelo mundo deles. Então, em vez de dizer só, menino, sai dessa rede social, tire um tempo para entrar na rede social dele, para entender por que essa rede social é tão interessante para você, por que você gosta tanto disso. Me fala aqui, olhe com ele, entre no universo do adolescente, se aproxime, se coloque disponível, porque quanto mais distante você se colocar, mais risco ele vai correr, tá? Então, eu acho que essas são as orientações, assim, de forma bem resumida. Fique próximo, monitore, acompanhe, incentive, entre, mergulhe no universo dele, tente entender, né, o que ele gosta, quais são os valores que ele tem, para que você realmente consiga acessar de uma forma verdadeira as emoções e a vida desse adolescente, né? Ótimo. Carol, muito bom. Eu creio que acho que alguém tem mais alguma pergunta? Na verdade, nós temos pouco tempo, né? Mais uma pergunta, se alguém tiver disponível, quiser fazer alguma pergunta, está livre. Porque a doutora Carol vai ter que sair, né? Eu acho que não tem ninguém, né? Estou recebendo uns feedbacks positivos aqui no chat, então acho que foi legal, coisa né? boa. Gente, então só para finalizar, assim, deixar essa mensagem com vocês, assim, nesse momento vai ser natural viver esses sentimentos que eu trouxe para vocês, de ansiedade, de angústia, de desorientação. A gente precisa pensar o que a gente vai fazer com esses sentimentos, né? Porque às vezes a gente quer não sentir, né? Não vou sentir isso, não vou sentir aquilo, e a gente até se sente culpado quando a gente se sente assim, né? Mas vamos entender que nós somos seres humanos vulneráveis, temos as nossas fragilidades e que a gente precisa, a partir destas fragilidades, desenvolver aquilo que a gente precisa para se tornar mais confiante, tá? Então, nesses momentos ali que você se sente mais frágil, procure ajuda, busque os recursos da oração, da comunhão com teu Deus, né? Porque com certeza ele é um auxílio aí que sempre está à disposição, né? Às vezes a gente tenta conversar com alguém, a pessoa está, né, fazendo outra coisa, não está tão disponível, mas Deus sempre está disponível. Então, sempre, né, nesses momentos de angústia, de ansiedade, de desespero, enfim, de problemas emocionais, o primeiro, né, a buscar com certeza é Deus, né? E depois usem essas dicas aí para melhorar o dia a dia. Tá bom, pessoal? Carol, deixa eu fazer uma pergunta só aqui. Por acaso, a Raquel quer fazer alguma pergunta? Ela desbloqueou o fone. Raquel, você quer fazer alguma pergunta ou tudo bem? Acho que tudo bem, né? Mas tranquilo. Então, vamos fazer uma oração? Vamos. Eu queria que você orasse por todos nós. Pode ser? Vamos sim. Vamos orar, gente? Então, vamos orar. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Obrigada Nós pelo que te convite. agradecemos. Muito bom. Seja sempre Até bem. A Carol sempre ajuda a classe de saúde. E é um prazer ter você conosco sempre, viu? Obrigada. Estou à disposição, tá? Vamos orar. Nosso querido Deus, nesse dia maravilhoso que é o sábado, que é um dia separado, especial, santo, queremos também colocar os nossos propósitos, as nossas emoções diante dos teus pés, para que o Senhor nos santifique, para que o Senhor nos separe, Pai, como pessoas que realmente, nesse momento de crise, nesse momento de desespero que o mundo está passando, que nós possamos mostrar a nossa diferença como cristãos, sendo confiantes, entregando aquilo que a gente não tem controle nas tuas mãos, colocando as nossas ansiedades, as nossas angústias, aprendendo a administrar aquilo que a gente precisa administrar para resolver as nossas questões práticas do dia a dia.
Então, Pai querido, que o Senhor possa olhar para cada uma dessas pessoas que está aí do outro lado da tela, que tem as suas necessidades, que tem os seus problemas também, Pai, mas que também tem os seus recursos e as suas capacidades. Então, ajuda cada um de nós para que nós possamos encontrar aquilo que a gente precisa para desenvolver aquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Que possa ser um dia maravilhoso, um dia, Pai, de santificação na Tua presença, e que nessa noite possa ser só o início de um dia pleno que vamos viver ao Teu lado. Entregamos então as nossas vidas nas Tuas mãos, e tudo isso nós choramos em nome do nosso doce e amado Salvador Jesus. Amém. 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 Gente, a Classe Vida e Saúde agradece a participação de todos vocês. É muito bom ter vocês todos aqui. Semana que vem, toda sexta-feira, 18h30, teremos palestra. Todos estão convidados. Podem convidar amigos, pode passar o link para outras pessoas, tá? Carol, muito obrigada. Obrigada a vocês, Deus gente. Um abençoe. grande abraço para todo mundo, viu? Que Deus abençoe a todos nós. Até mais, Tá bom. gente. Um abraço. Feliz Tchau, sábado. tchau. Feliz sábado.